Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus. E hoje eu vou falar, de 5 alvos, que viveram sobre a fé, que viveram, Então, são os justos que viveram pela fé, que foi Abraão, Noé, Jó, que viveram pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Abraão, o que acontece com Abraão? O que nos motiva, a falar sobre Abraão? Porque Abraão ele foi considerado o pai da fé de todos os que creem. Então, por meio do seu descendente Jesus, todas as famílias na terra também podem ser abençoadas, Então, o que acontece? Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia, iniciou a sua caminhada com Deus, creu, e obedeceu, lhe disposto a oferecer o que mais amava na sua vida. Talvez que tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé, este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra, pela fé e na bondade de Deus. Então, Noé obedeceu ao Senhor em tudo. E ele lhe disse, em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé justamente da sua família. E sobre essa mensagem que eu quero dizer, prossiga com fé firme na palavra do Senhor. Mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus Cristo até o fim. Nós vemos também o exemplo de Jó, O exemplo de Jó que é um exemplo que foi muito dramático, Um exemplo de dor, de aflição, De alguém que viveu impulsionado pela fé, porque Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho, perdeu empregados e todos seus filhos, Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Então, se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho, dado por sua mulher. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive. Então, ele tinha uma convicção de fé e esperança futura, de que o Senhor triunfaria sobre a terra. Então, se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Então, o que eu quero dizer, por essa mensagem, com essa mensagem, como exemplo, não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que pareça estar perdendo tudo, algo que é mais precioso da vida, faça de Deus seu maior tesouro, encontre nele a sua fonte de fé e força, esperança para viver. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, nós vemos sobre a conclusão dessa mensagem, que é viver pela fé. Nós vimos ali os exemplos das pessoas que viveram pela fé, não é verdade? Então, isso exige que renunciemos os outros modos da vida que não são baseados na confiança em Cristo. Então, acreditar nas garantias deste mundo, que transmite uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final, porque a fé e a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, apesar da adversidade que você enfrenta, creia que Jesus é o Redentor vivo, que ele ajuda nas aflições e sustenta sua fé. Não é verdade? O que acontece? Você viu também sobre Jabes, Porque Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa em mim e aumenta as minhas terras, Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, há alguns anos foi lançado, Jabes, Porque apesar de conhecermos pouco, acerca da vida desse homem, há algumas verdades espirituais interessantes, nesses versículos, Esta oração nos lembra que Deus ouve as nossas orações, E gosta de presentear seus filhos. Porque Jabes era um descendente de Judá, filho de Israel. A breve nota sobre a sua vida aparece dentro da genealogia, do Senhor Jesus Cristo.
Então, o Senhor Jesus, né, Jabes significa triste ou que causa dores. Então, recebeu este nome porque sua mãe o teve em meio ao sofrimento. Então, apesar do seu nome, ele era um homem honrado na família e temente ao Senhor. Compreendemos o valor da oração, né? Pelo qual nos comunicamos com Deus, se o considerarmos como Pai Celestial e melhor amigo, né? Nós iremos hesitar, né, e pedir os conselhos do Senhor, nós iremos nos entregar, né, no Senhor Jesus Cristo, né? Porque isso é bênção de Deus. Onde, o que Jabes diz, né? Que me abençoe. Jabes reconhecia que Deus era a fonte de todas as bênçãos, somente do Senhor ele alcançaria a verdadeira graça e a bondade para a vida. Então ele implorou sinceramente, né, que viesse uma bênção real, duradoura e permanente da parte do Pai sobre a sua vida. Então, um ápice, né, no território, ele também sabia que somente do Senhor vinha a provisão de prosperidade e crescimento. Então, ao Senhor pertence todas as coisas na terra e no céu. Porque Jabes pediu, né, que Deus lhe desse vitória nos seus empreendimentos aumentados, né, nas suas difíceis, e lhe ajudando nas suas limitações. Então, a presença da mão de Deus, né, ela é essencial na nossa vida. A presença da mão de Deus também ela foi essencial na vida de Jabes, né? Porque quando Jabes diz, seja a tua mão comigo, isso significa desejar a presença ativa de Deus consigo. Então, Jabes acreditava no Deus vivo, poderoso e atuante. Então, ele conhecia as obras maravilhosas do Senhor, né, que é soberano, e cria que poderia viver na companhia desse Deus amoroso, né? O Senhor mandava na vida dele a proteção contra o mal, assim também como o Senhor nos protege, nos defende, né, e nos manda a proteção contra todo tipo de mal, de calúnia, né, de sufoco que acontece na nossa vida. Quando eu falo de proteção contra o mal, olha o que ele diz: me guardes do mal, para que eu seja livre da dor. O pedido final de Jabes, né, foi para ser protegido dos efeitos do mal. Mesmo tendo nascido, né, nesse contexto de dor e ter tido um nome que o lembrava constante disso, Jabes pediu a Deus que o livrasse do mal. Ele pediu que Deus libertasse, né, do estigma que o seu nome trazia, né, que o seu nome causava dor. Então, este servo do Senhor sabia que quando passasse pelo sofrimento, tristeza e provações, seria a ajuda do Senhor que o guardava de todo mal. Então, o que acontece? Quando nós se disponhamos, né, no poder da oração, né, nós sabemos, assim como o exemplo de Jabes, né, de muitos outros casos da Bíblia, vemos a generosidade de Deus em responder às orações, porque Ele gosta de dar presente aos seus filhos e responder às suas orações. Por isso devemos orar sempre e expressar sempre a nossa gratidão e bondade, né, e generosidade. Porque os presentes concedidos mediante as orações são uma expressão de amor de Deus por nós. E nós podemos refletir, né, esse amor ou amar, né, enriquecendo também as nossas vidas, né, como presente que temos recebido. Então você poderá, né, usar seus dons e talentos para abençoar a sua família, né, conhecer, né, o Senhor Jesus Cristo. Então seja grata a Deus pela bênção de falar, né, que você tem Ele na sua vida, né, que você serve a Ele, né, pelo prazer, né, que também Ele tem contigo. Então retribua, né, a sua vida como uma bênção nas mãos do Senhor, porque nós sabemos, né, que nós somos uma bênção nas mãos do Senhor. E qual é o nosso objetivo? Mostrar que a nossa espiritualidade cristã deve ser vivida, né, tendo em conta que a Bíblia nos ensina, né, a vida com Deus, as experiências com Deus. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o que acontece? A espiritualidade cristã, né, de busca, uma existência cristã verdadeira e satisfatória, que envolve uma união e um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, com toda a prática, né, da vida baseada com Deus. Porque o pecado original destruiu o relacionamento entre Deus e o homem, e o horizontal também, né? E o próximo, através de Jesus Cristo, temos, né, a ponte para transpor esse abismo, amando de Deus, né, sobre essas coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, então, nós temos a prática, né, da palavra do Senhor Jesus,
para se livrar do mal, para se livrar do pecado.